A Santa Igreja, neste santo tempo da Quaresma, quer hoje ensinar-nos uma verdade grave e necessária. Não há neutralidade na vida espiritual. Ou estamos com Cristo, ou estamos contra Cristo. Não há meio termo. Ou vivemos como filhos da luz, ou nos tornamos filhos das trevas. É precisamente isto que Nosso Senhor nos lembra hoje no Evangelho que acabamos de ouvir. Ele está expulsando um demônio e o homem que então era mudo começa a falar. O milagre é claro. Todas as pessoas puderam ver o poder divino em ação. A prova da divindade de Jesus era irrefutável. Mas, diante dessa obra divina, os corações se dividem. Alguns se admiram, outros blasfemam. Outros ainda pedem sinais como se já não fosse o bastante o que eles acabaram de presenciar diante dos próprios olhos. Assim, caríssimos irmãos, também sucede em nossos dias. Também acontece conosco. O problema de muitas almas não é a falta de luz, é a rejeição da luz. Não é a ausência da verdade, é a resistência à verdade. Quando o coração não quer converter-se, ele sempre encontra desculpas para não se render ao poder divino. Fica claro no Evangelho a mudez espiritual. Aquele homem do Evangelho não era mudo por natureza, mas tornou-se mudo por causa da possessão demoníaca. Também nós devemos compreender que existe uma mudez espiritual, muitas vezes presente também em nossa vida. Quantos sabem falar de tudo, menos de Deus? Sabem de todos os assuntos, menos da sua própria doutrina e religião? Quantos sabem falar das coisas do mundo, mas não sabem falar daquilo que devem crer e que professam todos os dias na missa, no credo? Quantos sabem, no entanto, murmurar contra o próximo, mas não sabem pedir o perdão necessário? Nem se desculpar com sinceridade na confissão, nem professar a fé com firmeza. Essa mudez espiritual nasce exatamente do pecado, da tibieza, do abandono da oração, do apego às paixões, da dispersão interior. A alma vai tornando-se fria, seca, pesada, incapaz de entrar dentro de si mesma e em si olhar para o alto e encontrar a Deus, como fez, por exemplo, Santo Agostinho. Diz que busca a Deus, mas o desconhece. Quando Cristo entra no mundo, melhor, quando Cristo entra na nossa alma, no nosso mundo, nosso Senhor, então, ajuda-nos a combater essa mudez espiritual. Cristo, quando entra numa alma, revive-a, dá-lhe uma nova vida. Essa alma volta a falar com Deus, volta a rezar com fé, volta a pedir perdão com humildade, volta a louvar o Senhor, volta a se confessar de verdade, sem vergonha. Vergonha deveríamos ter no ato do pecado. Depois do pecado cometido, deveríamos ter apenas sincera contrição. Eis a primeira grande lição de hoje. Sem Cristo, a alma permanece diminuída, mas com Cristo, a alma é restaurada. Percebemos também no Evangelho que Cristo vence o inimigo. Não pensemos, caríssimos irmãos, que a história da salvação é a história de um Deus que luta contra um inimigo supremo, o arqui-inimigo, e vai como que disputando com ele numa verdadeira cana de braço. Não. O inimigo já está vencido, foi vencido, ele sequer chega aos pés do Senhor. Depois do milagre que nós acabamos de ver Nosso Senhor realizar, alguns disseram que Nosso Senhor expulsava o demônio pelo poder do próprio demônio. Eis a cegueira dos inimigos, a cegueira de um coração endurecido. A verdade está diante deles, falando, gritando, mas
mudos, surdos, cegos, sempre encontram um modo de negar esta verdade. Não podendo negar o milagre, procuram desonrar aquele que o realizou. Nosso Senhor responde: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Se Satanás está combatendo Satanás, então o seu reino já está vencido, arruinado. Portanto, a acusação dos inimigos de Nosso Senhor é absurda. E então o Salvador acrescenta: se é, porém, pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, isso só pode significar uma coisa: chegou para vós o reino de Deus. O reino do inimigo caiu por terra. O reino do demônio está destruído. Chegou para vós o reino de Deus. Aqui está, caríssimos irmãos, o ponto central do evangelho de hoje. Em Cristo e com Cristo chegou até nós o reino esperado. Onde reina Cristo, o demônio é vencido. Onde Cristo entra, o inimigo perde terreno. Onde a graça atua, as trevas recuam. A Quaresma, portanto, caríssimos irmãos, não é um simples período de belas práticas religiosas, piedosas e até penitenciais. É um tempo de combate, como já dissemos, desde a quarta-feira de cinza. É um tempo de reconquista de território em nossa alma. É tempo de deixar Cristo reinar, onde talvez o pecado tenha reinado e dominado até hoje. Quem é este homem mais forte, dito no Evangelho? E quem é, sobretudo, este homem mais forte ainda? Nosso Senhor usa palavras um tanto misteriosas. Quando o homem forte e armado guarda a sua casa, estão seguros os bens que possui. Mas se vier outro mais forte do que ele e o vencer, tira-lhe as armas em que confiava. Quem é? Quem são esses dois? Este homem forte, caríssimos irmãos, em primeiro lugar, num primeiro sentido espiritual, é o próprio demônio. É o próprio demônio que guarda a alma que ele tomou posse pelo pecado. E ele toma posse não arrombando as portas, mas oferecendo pequenas singelezas neste mundo. Pequenas honras, pequenos favores, pequenas vantagens, saindo dos pecados veniais até fazer a alma cometer pecados mortais, os mais diversos. Possui aquela alma e arma-se para defender a sua terra. Suas armas são as paixões desordenadas, os maus hábitos, a soberba, a impureza, a avareza, a tibieza, a negligência na oração, o amor próspero. As ocasiões perigosas, tão buscadas, estão estimadas neste mundo. Mas entra em cenário o homem mais forte ainda. Este é Cristo. Este é nosso Senhor. Ele entra em combate, vence tirano, quebra-lhe as armas, liberta a alma cativa, sobretudo por meio dos sacramentos, dentre eles, de modo especialíssimo, o sacramento do batismo e, depois do batismo, a confissão. Foi para isso que nosso Senhor veio a este mundo, para destruir o império de Satanás e restituir as almas ao império, ao domínio de Deus. Que grande consolação para nós, caríssimos irmãos. O demônio não é o homem mais forte. De fato é forte, é um ser angélico. Comparado a nós, nós somos oprimidos por ele. Mas acima de nós, como estão os anjos, acima dos anjos está o Senhor e Criador de todos eles, inclusive daqueles que caíram. Nosso Senhor é o homem mais forte, é aquele que vem em nosso auxílio. Nosso Senhor é aquele que, quando a tentação nos é real, iminente, nos socorre com a sua graça. Quando a tentação, a ocasião de fato, é forte, envia a cada um de nós uma graça, não só igual, mas mais forte do que a própria tentação.
Portanto, quando nós caímos, é exatamente porque nós rechaçamos, afastamos, dizemos não à graça. Não é um defeito na graça, é um defeito em nós. E também não é uma opressão do demônio, porque se nós fôssemos obrigados pelo demônio a fazer coisas pecaminosas, poderíamos até fazer crimes, mas pecado não, porque pecado supõe a nossa liberdade. Mas somos nós que muitas vezes dizemos não à graça e sim à tentação. E exatamente por isso pecamos. Reina em nossas almas o homem forte. Aproveitemos esse tempo sagrado para deixar entrar o homem mais forte, para que Deus, aquele que operou grandes milagres no passado, entre e opere os mesmos e maiores milagres em nossa alma. Neste evangelho, caríssimos irmãos, podemos também ver uma advertência endereçada a nós. Ninguém vence o inimigo sem Cristo. É louco o homem que, por mais santo que seja, pense que pode vencer o demônio sem a graça divina. O mundo fala de disciplina, técnica, método, equilíbrio, esforço pessoal. Tudo isso pode, de fato, ser utilizado para a utilidade, mas uma utilidade secundária. Mas sem a graça, sem a oração, sem sacramentos, sem vigilância, a alma não vence a batalha. Há correntes que só o dedo de Deus pode quebrar. Como disse, no campo da graça, no campo da luta contra o pecado, não existe neutralidade. Nosso Senhor pronuncia uma das palavras mais graves do Evangelho: quem não está comigo, está contra mim. Quem não junta, quem não recolhe comigo, espalha, dispersa. Caríssimos irmãos, aqui está a grande verdade deste domingo. Não existe neutralidade diante de Cristo. Ou nós professamos a nosso Senhor, ou nós o renunciamos. Não basta respeitá-lo de longe, não basta fazer-lhe reverência respeitosa, não basta admirá-lo externamente, não basta sequer professar com os lábios a fé católica, não basta ter algumas práticas religiosas que conservamos, ao mesmo tempo conservando uma amizade, uma admiração com o pecado. Nós não podemos acender duas velas, uma para Deus e outra para o demônio. Ou a alma está com Cristo, ou está contra Cristo. Ou a alma junta com Ele, ou espalha. Ou se deixa governar pela graça, ou se entrega para ser arrastada para as trevas por meio do pecado ao demônio. A epístola que nós acabamos de ouvir também confirma esta doutrina. São Paulo diz: outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Portanto, andai como filhos da luz. E por isso mesmo, São Paulo condena as obras das trevas, a impureza, a avareza, as palavras feias, os palavrões, as fofocas, as frivolidades, tudo aquilo que não convém aos santos. Lembrando que santos, aqui São Paulo aplica aos cristãos. É uma palavra muito necessária para os nossos dias. Muitos querem um cristianismo sem combate, uma religião sem renúncia, uma moral sem sacrifício, uma salvação, mas sem verdadeira conversão. Isso, caríssimos irmãos, não é evangelho. Isso não é fé católica. Nosso Senhor já nos deu o plano de carreira para todo aquele que quiser segui-lo. Tome sua cruz, venha atrás de mim e siga-me. Cristo não morreu na cruz para que ficássemos espiritualmente mornos, indecisos,
acomodados. É necessário atenção à nossa alma. É necessário, sobretudo, atenção àquela alma que está, na expressão do Evangelho, vazia. Nosso Senhor acrescenta essa advertência severa. O espírito impuro sai de um homem, anda por lugares áridos, depois volta e, encontrando a casa limpa, adornada, mas vazia, traz consigo outros 7 piores espíritos do que ele. E assim, o estado do homem fica pior do que antes. O que isso quer dizer? Quer dizer que não basta abandonar o pecado, não basta não fazer o errado, não basta não ser escandaloso. É necessário fazer o bem, é necessário encher a alma de Deus, para encher todas as lacunas, mesmo as mínimas, todos os cômodos do nosso coração de Deus. Uma pessoa pode deixar um vício exterior e continuar interiormente vazia. Pode se libertar até de um pecado feio, exteriormente falando, mas interiormente ainda buscar, de algum modo, uma certa compensação. Tirou o mal, mas busca algo que lhe seja equivalente. É necessário, depois de destronar o inimigo, entronizar em nosso coração o verdadeiro Senhor das nossas almas. Uma pessoa pode deixar o vício e continuar vazio, pode mudar certos comportamentos e não mudar o coração, pode começar a fazer o bem, mas depois relaxar. Pode limpar a casa, mas pode segurá-la e não entregá-la totalmente a Deus. E é então que sobrevém o perigo de uma nova queda, pior do que a primeira. Quantas almas, depois de bons começos, recaem miseravelmente, porque não perseveraram na oração, porque não vigiaram os sentidos, porque não filtraram aquilo que deixaram passar por esses canais chamados sentidos, e assim deram acesso ao pecado novamente, às suas almas. A alma não pode ficar vazia. Se não for habitada por Deus, será novamente assaltada pelo inimigo. Por isso, caríssimos irmãos, a quaresma não é apenas tempo de deixar coisas, é tempo de adquirir virtudes, tempo de adquirir dons, tempo de desenvolver a graça divina, corresponder à graça atual que Deus nos concede a cada instante em nossa vida. Tirar o pecado é necessário, mas é necessário regar a nossa vida com a oração. Tirar a dissipação é necessário, mas é necessário colocar no lugar o recolhimento. Tirar a tibieza é necessário, mas devemos colocar no lugar a devoção. Tirar a soberba é necessário, mas devemos colocar no lugar atos de humildade. Tirar a avareza é necessário, mas devemos colocar no lugar a caridade. Tirar as trevas da alma é necessário, mas devemos colocar no lugar a luz, para que sejamos de fato identificados como filhos da luz. É isso que São Paulo chama de frutos da luz: bondade, justiça, verdade. É necessário, na Sagrada Liturgia, não só ouvir com atenção, com reverência, mas também guardar. No fim do Evangelho, uma mulher exclama: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. E nosso Senhor, completando o pensamento, o elevando o pensamento até as últimas consequências, diz: antes, mais necessário é, e mais bem-aventurado, mais feliz é, todo aquele que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. Nosso Senhor não diminui a glória de sua mãe, antes mostra onde está a verdadeira e mais profunda glória de Maria. Maria, de fato, é a bem-aventurada, é a cheia de graça, é aquela que ouviu a palavra de Deus e a guardou com perfeição. Ela é o modelo acabado, perfeito, fiel,
de toda alma que deseja seguir a Jesus. Eis, portanto, caríssimos irmãos, a conclusão do evangelho de hoje. A alma é libertada do demônio para viver em obediência a Deus. Não basta ouvir a palavra, é preciso guardá-la. Guardá-la na inteligência pela fé, guardá-la no coração pelo amor, guardá-la na vontade pela obediência, guardá-la na vida pela prática de costumes cristãos. Caríssimos irmãos, a liturgia de hoje nos chama à conversão. Portanto, aproveitemos para examinar a nossa consciência, para descobrir se não há talvez em nós esta tal surdez espiritual. Se rezamos, se nos confessamos com sinceridade, se temos coragem de estar com Cristo. Reconheçamos também no dia de hoje que existe um combate, que o inimigo é real, mas Cristo é mais forte do que ele. Renunciemos, pois, às obras das trevas e não deixemos a nossa alma vazia. Enchamo-la de oração, de vigilância, de vida da graça. E guardemos esta palavra decisiva de nosso Senhor, que é para nós uma advertência, mas também um convite. Quem não está comigo, está contra mim. Peçamos, neste terceiro domingo da Quaresma, a graça de pertencer inteiramente a Cristo, para que Ele nos faça andar como filhos da luz e que a Santíssima Virgem Maria nos alcance uma conversão verdadeira e perseverante hoje e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.